Eu espero que sim. Eu estou bem, graças a Deus. Então vamos para mais uma videoaula. Na aula de hoje, vamos dar início ao capítulo 3 do nosso livro, que trata sobre o feudalismo na Europa. Nesse capítulo, nós trabalharemos o conceito sobre o que é o feudalismo, trabalharemos as relações pessoais no feudalismo, o feudo e o poder do senhor feudal, a servidão, que era a base da economia feudal, e as duras condições de vida dessas populações. Nesse capítulo, nós veremos alguns pontos importantes. Por exemplo, os aspectos políticos e econômicos mais relevantes do sistema feudal. Primeiramente, iniciaremos aprendendo o que é o feudalismo. Bom, o feudalismo ele foi uma organização de cunho econômico, político e social que se estabeleceu baseado na posse da terra. Essas terras eram conhecidas durante esses períodos como feudo. Então, esse sistema de feudalismo predominou, sobretudo, na Europa Ocidental durante a Idade Média. Dentro do feudalismo, é necessário a gente entender dois principais grupos. O primeiro deles são os senhores feudais. Quem eram os senhores feudais? Os senhores feudais eram os donos dos feudos, ou seja, das terras. E quem eram os servos? Os servos eram os trabalhadores dessas terras, ou seja, os servos trabalhavam para os senhores feudais. E nessa relação entre senhores feudais e servos, o que predominava era a exploração por parte dos senhores feudais de um grande número de servos. Outro conceito, outro ponto muito importante da gente entender sobre o feudalismo é sobre a ruralização ou também o êxodo urbano, que são a mesma coisa. O que seria essa ruralização ou êxodo urbano dentro do feudalismo? A ruralização e o êxodo seriam o deslocamento de uma grande parte da população que vivia em cidades para morar nos campos. As pessoas deixaram de viver nas cidades e foram viver nos campos. Porque nesse momento o mercado consumidor das cidades ia perdendo importância. E a maioria desses centros urbanos, com essas migrações, começaram a se esvaziar. As pessoas, nesse momento, migraram em direção ao campo em busca de uma melhor condição de vida, tanto que a maioria delas trocavam a sua própria força de trabalho em troca de uma moradia no campo. E foi por esse fato de a maioria das relações, sobretudo comerciais, se basearem em trocas, que a forma de economia que predominou na sociedade feudal foi o escambo. O que era esse escambo? O escambo era uma troca de mercadoria ou serviço
sem fazer uso de moedas, ou seja, hoje em dia nós pagamos por uma determinada mercadoria ou serviços com dinheiro, correto? Mas nessa época, as mercadorias ou serviços eram pagos através das forças de trabalho. Essa insegurança que foi causada por essa migração, por esse novo modo de vida, né, e algumas dificuldades que ocorreram devido a isso, contribuíram para que nesse momento criassem formas diferentes de relações entre as pessoas. E duas formas ficaram bastante conhecidas nesse período, que foi a suzerania e também a vassalagem. As duas formas de relação unia os diferentes senhores de terras que faziam parte da nobreza. Essa união se dava por meios de vínculos de fidelidade e por meio também da relação servil, que ligava os trabalhadores aos senhores de terra. Geralmente, essa relação era oficializada durante uma cerimônia de homenagem ou de incomodação. E ela funcionava como uma espécie de contrato oral entre dois nobres em uma sociedade que quase ninguém sabia ler ou escrever. Anteriormente, a sociedade feudal ela ficou conhecida pela existência de feudos, que era uma grande extensão de terra destinada à plantação e à criação de animais, que era controlado pelo senhor feudal. E esses feudos geralmente eram divididos em três partes. A primeira delas era o manso servil, que era um território de trabalho e moradia dos camponeses, que era dividida em pequenas glebas. A segunda seria a manso senhorial, que era uma área de uso exclusivo do senhor feudal, onde se erguiam os castelos, os moinhos e as igrejas. E a terceira era o manso de reserva ou o manso comum, que era uma região de bosques e pastagens selvagens destinadas a coletas de lenhas. Como falamos anteriormente, quem trabalhava nesses feudos, quem trabalhava para os senhores feudais, eram os servos. E dentro do trabalho dos servos havia uma divisão dos deveres que eles deviam praticar. O primeiro dever ficou conhecido como corvéia, que era um trabalho gratuito de 3 a 5 dias por semana no manso senhorial. O segundo dever era a talha, que era dar parte da produção, 3/4 da produção, ao senhor feudal. A terceira era a banalidade, que era um pagamento em espécie que eles pagavam pela utilização de instrumentos do feudo. A quarta era o que ficou conhecido como tostão de Pedro, que era dar 1%
da produção feudal para a Igreja Católica. E a quinta ficou conhecido como mão morta. O que era a mão morta? Era um imposto pago pelos filhos de um servo para continuar no manso servil do pai. Outro ponto que nos chama a atenção, né, dentro da sociedade feudal, eram as condições de vida das populações, sobretudo dos servos, né, que nesse momento desenvolviam os trabalhos no feudo, dos senhores feudais. Entretanto, não tinham boas condições de alimentação, de moradia, e pouco eram recompensados pelos seus trabalhos. As ferramentas que eram utilizadas geralmente não tinham para todos. A alimentação se dava de maneira bem escassa e o trabalho era de forma abundante. Com isso, a gente percebe que, dentro da sociedade feudal, apenas quem tinha uma melhor condição de vida, de moradia, eram os donos dos feudos, enquanto os servos, que eram mão de obra principal, tinham uma forma de vida bastante precária. Com isso, nós finalizamos a nossa terceira unidade e eu deixo para vocês as atividades das páginas 41 a 53. Então é isso, pessoal. Resolva as atividades e envie para o e-mail, tá ok? Até a próxima. Fiquem com Deus.